Hoje nós estamos começando um canal novo e eu quero me apresentar bem parecida com o que eu estou. Eu não sou, mas eu estou no momento. E mostrar para vocês que a vida, ninguém nos prepara para vivê-la como ela é. Não adianta ouvir muita coisa, seguir muita coisa, que na realidade não é isso. Eu me chamo Silvia Botelho, sou de uma cidade do interior e a minha vida foi passada por muitas fases, né? Desde ali a minha adolescência e depois a minha primeira fase adulta, né? E eu passei por momentos que ninguém me ensinou, que eu não estava preparada. Porque eu fui criada com muitas restrições. Eu teria que na escola ser sempre 10. Mas a escola também, ela te ensina muita coisa, mas ela não te ensina o que é a vida. Como é a vida? Como enfrentar a vida? Não, isso não ensina. E isso, aos meus 15 anos, eu saio da cidade em que eu morava e vou estudar numa cidade maior. E nessa cidade maior, eu passo para uma outra e faço entro na universidade UFJF e começo a cursar o curso de História. Foi a minha primeira decisão? Não, a minha primeira decisão sempre foi Psicologia. Mas como eu sofri um acidente alguns dias antes, eu não pude fazer esse curso de História e de Psicologia. Eu fiz História, passei em primeiro lugar na UFJF e decidi que até o final do ano eu faria História, para ter uma noção ali do curso, e faria Psicologia. Mas a História me pegou. Só que eu não era aquela aluna que concordava com tudo. Eu era até chamada por um professor de burguesinha, porque eu discordava muito, eu questionava muito. Eu sempre fui muito questionadora, mas estudava também muito. Li todos os livros possíveis, né? E fiz ali a minha graduação. Em um momento de férias, eu vim para minha cidade. Nessa minha cidade, eu nunca tinha tido nenhum namorado. Então, vem uma pessoa, aparece na minha frente uma pessoa, o oposto de mim. Totalmente diferente de mim. Porque eu estava acostumada a conviver com pessoas, desde os meus 15 anos, que eram burguesinhas. Que eram, tipo assim, meio que executivozinhos, sabe? Muito estudiosos, poetas. E aquele era o novo para mim, era o diferente. E eu acabei me apaixonando. Como toda pessoa nova, né? Ali acabo me apaixonando. E passei por momentos difíceis nesse meu relacionamento. E um belo dia eu passo mal, desmaio, e a cidade toda se alarma que eu estava grávida. Uma moça chama minha mãe e fala com ela se ela sabia que eu estava grávida. Isso causa
um rebuliço todo na família. Então reúne família, conversa família e aquela coisa toda. Até que uma pessoa da minha família fala para minha mãe que tinha que me tirar da cidade porque eu tinha sujado o nome da família. Gente, hoje isso é hilário. E me tiram. E eu vou para outra cidade. E quando eu chego na casa do meu tio, eu menstruada já, e todo mundo falava com a minha mãe, não, ela não tá grávida. Na cabeça da minha mãe não entrava. Teve que me levar ao médico. Então, o que o médico falou? Foi um milagre, porque ela não pode engravidar, porque era um médico de família. Daí que eu iria para outra cidade, eu não fui. O meu pai resolve comprar uma casa nessa cidade. E lá eu fico. Os meus irmãos vão também. E lá nós começamos a viver. Gente, eu com 19 anos, eu não estava nada preparada para passar tudo que eu passei. Todas as humilhações. Não estava. Eu não tinha esse preparo. Mas fui obrigada a passar. Daí eu fiz o concurso de um banco, passo em primeiro lugar. E vou trabalhar nesse banco. Existiu uma pessoa lá que se aproximou de mim logo e se diz muito minha amiga, mas não era. Ela queria muito me prejudicar, como prejudicou. Mas por 8 anos eu vivi um processo ali bom, que eu estava trabalhando naquele banco. Até que me vem a Lé. Na época, estava começando aquele processo da Lé. Gente, nessa época não existia celular. Nem os bancos eram computadorizados como hoje. E essa doença me fazia para a capital para fazer o tratamento. Eu fico por 1 ano fazendo fisioterapia, terapias, estudando. E um dia eu cansei. Eu falei, eu não vou mais fazer essa fisioterapia. Porque eu não estou vendo resultado nisso. Um médico dizia que eu tinha que fazer cirurgia. Quando eu vi uma moça que fez cirurgia, eu falei, não, eu vou sair correndo daqui que eu não vou fazer. Outro médico dizia que não, que era de muito risco. E assim eu fui, em vários tratamentos. E aí um dia meu pai me chama para que eu viesse passar uns dias, né, na cidade. Na antiga cidade pequena. E eu venho. E daí eu fico nessa cidade. Que ele me pediu para que eu ficasse. E tudo que meu pai me pedia, normalmente eu fazia. Mas até então eu já tinha passado muita coisa na vida. Eu já sabia algumas coisas, como me defender. Mas eu não estava pronta para tudo. Ninguém me ensinou perdas muito significativas. E nesse momento eu perco meu irmão mais novo num acidente de moto. Ninguém estava preparado para aquela perda. Eu jamais imaginaria que o meu irmão iria antes de mim. E foi um momento muito doloroso nas nossas vidas. 3 anos depois, o meu irmão do meio, ele simplesmente some, desaparece. E até hoje não se tem notícia. E aí vem a Covid. E na Covid, eu perco meu pai e a minha mãe em 30 dias. E foi uma perda que eu jamais estava preparada. Porque até aquele momento que eu estava ali com eles,
dando toda a força, fazendo tudo que me era possível, mas perdê-los de uma vez, não, eu não estava. E como eu era muito apegada ao meu pai, isso me machucou muito, bastante. E ali aquele último olhar da minha mãe para mim, ele me diz muito até hoje. As pessoas achavam que eu era muito forte, porque eu estava resolvendo tudo. Só que dentro de mim estavam os pedaços. Dentro de mim estavam os cacos, que eu não sabia como juntar. E aí eu começo a terapia, porque se eu não tivesse, eu não suportaria. Eu começo a voltar a estudar. E aquele relacionamento que eu estava mantendo também se acabou. Então eu começo a olhar para mim, para Silvia. Mas ao mesmo tempo, eu não dava conta de olhar totalmente para mim. Eu não falava a palavra Deus e eu não falava a palavra dinheiro. Depois de 4 anos eu descubro por que eu não falava essas palavras. Porque para mim, Deus tinha se tornado, era muito ruim. Por que ele tinha feito aquilo comigo? Levar meu pai e minha mãe de uma vez. E o dinheiro, ele tinha sido a causa de todos os problemas da minha família. Desde lá, no início, até o fim. E isso, o meu corpo começou a me mostrar. O que estava me afetando. E aí eu entro em desalinho. Eu desalinho totalmente e chego ao fundo do poço. E perco tudo. E não tenho aqui nenhuma ressalva de dizer para vocês, eu cheguei ao fundo do poço. Eu perdi tudo. E agora? Porque eu já olhava para mim, desde a partida do meu pai, e falava, e agora? Eu tô só. O que eu vou fazer? O que será de mim? E algumas pessoas que diziam me ajudar, essas pessoas me prejudicaram mais ainda. E teve problema com parentes. E aquilo fica aí. Eu na solidão, não. Eu aprendi a ter solitude. Porque, graças a Deus, eu tive pessoas, psicólogas, terapeutas que me acompanharam, que me deram muito suporte. Até hoje me dão. E isso me fez olhar para dentro de mim. Teve um momento que eu tive que parar de estudar, porque não dava para segurar tudo. Mas era a minha paixão. Eu vi que a minha paixão, a minha missão de vida seria ajudar pessoas. Então você que está me ouvindo aí hoje, que está gostando desse vídeo, ele te fale alguma coisa. E se você está gostando, curta o vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal. Porque eu não estou aqui para ser mais uma, mas eu estou aqui para falar da vida, para mostrar para vocês que nós temos que, olhando para dentro de nós, que nós aprendemos. Porque ninguém nos ensina. Ninguém nos ensina. Então, vamos começar
a olhar dentro de nós. E aí vai doer. Vai doer muito, muito. Vai ter momentos que você não vai suportar, que você vai gritar de dor. Mas é o que vai te ajudar a sair, a se reconstruir. Então, hoje eu tenho uma nova visão de vida. Eu estou me reconstruindo. Espero que eu possa passar uma mensagem de transformação, de reconstrução para vocês. Não mais ficar olhando para o passado, porque ele não vai voltar. E nem para o futuro, porque ele nunca chega. Nós temos que estar presente. Por isso, eu me apresento hoje aqui para vocês. Como eu estou, cabelo branco, sem maquiagem, eu que sempre fui muito vaidosa, por quê? Eu não estou podendo usar. Isso me faz alguma diferença na minha pessoa? Não. Para outras pessoas podem fazer. Para mim, não. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Olhem para vocês. Se confortem olhando para vocês e acreditando que existe um ser supremo, que ele vai te dar o comando e você tem que seguir, porque ele não vai jogar nada nas suas mãos. Então, muito obrigada por quem está me seguindo. Muita paz, muita luz. E vamos em frente. E até o próximo.